E hoje eu tenho um convidado para lá de especial, uma pessoa que tem feito história na Terra, trabalhando e percorrendo essa rota 66 espiritual, que é a Bíblia Sagrada. Ele é o Bispo Cirino, meu líder, meu pai, uma pessoa que tem abençoado tantas pessoas no Brasil e que hoje está conosco para nos levar, nos dirigir nesse caminho tão maravilhoso. Seja bem-vindo, Bispo Cirino. Obrigado, Bispo Nildo. A Palavra de Deus tem 66 livros. Eu achei que esse tema é bem educativo, instrutivo, e quero te parabenizar pela ideia. Obrigado, meu Bispo. Obrigado. Claro que eu trouxe o Bispo Cirino porque ele é um professor e eu tenho certeza que ele vai nos abençoar, nos ensinando tantas coisas. Talvez você está nos assistindo em 2020, quando está sendo gravado. Talvez você está nos assistindo em 2030, né? 10 anos já se passaram, mas o bom é isso, é que a palavra de Deus nunca envelhece, sempre se renova, e hoje você vai ser abençoado de qualquer maneira, porque você está na Rota 66. A pessoa está vendo lá o Gênesis, o Apocalipse, nesse caso, Êxodo, e ele quer saber o que significa, por que foi dado esse nome. Então, o segundo livro da Bíblia, o segundo livro do Pentateuco, escrito por Moisés, esse livro, Êxodo, fala, dos fatores muito ricos desse livro é exatamente a saída do povo de Deus da escravidão do Egito para a terra prometida, Canaã, a terra prometida que emana leite e mel. O segundo livro do Pentateuco, escrito por Moisés. O primeiro livro fala sobre uma família, a família de Abraão. O segundo livro da Bíblia fala sobre um povo, o povo de Abraão. Então, a família de Abraão entrou no Egito e o povo de Abraão, mais de 2 milhões de pessoas, saíram do Egito. Eles terminam com 70 pessoas e, de repente, abre outro livro e já está em 2 milhões de pessoas, né, Bispo? Que deixaram o Egito debaixo de uma ordem expressa divina, com muitos sinais, em direção à terra prometida, passando pelo mar. Quer dizer, aí já começa a citar as grandezas desse livro de Êxodo. Você imagina, né? O livro de Êxodo começa com a instituição, por exemplo, da Páscoa. Né? A Páscoa foi instituída no livro de Êxodo. Uau. Assim como a Páscoa foi instituída no livro de Êxodo, também os 10 mandamentos foram dados no livro de Êxodo. Toda a lei foi dada no livro de Êxodo. Por isso esse livro é de uma riqueza incalculável. Né? A lei, a ordem de construir o tabernáculo está no livro de Êxodo, que Deus quer habitar no meio do povo. Né? O Mar Vermelho se abre no livro de Êxodo. As 10 pragas do Egito, né? E Deus sustenta o povo com maná do céu. Então, assim, a rocha que fluía a água, tudo está no livro de Êxodo. É uma riqueza histórica muito grande, né, Bispo? É muita riqueza que as pessoas precisam entender que está justamente nesse livro. Vai procurar em outro, mas agora já tem um endereço. Eu sei onde que tem a primeira Páscoa, eu sei onde o povo sai do Egito, eu sei onde tem a primeira Páscoa, eu sei onde tem os 10 mandamentos, isso é maravilhoso, né? Eu sei onde foi falado para construir, né, o tabernáculo. Uau! E qual é o personagem, Bispo, central desse livro aí? Existe um personagem nesse livro que se destaca? Esse é o personagem central ou não? Como é que funciona? Acaba que o personagem central do livro de Êxodo é Moisés, né? Porque Moisés não aparece em Gênesis. Apesar de ter escrito Gênesis, ele não aparece. Mas ele aparece em Êxodo. Moisés é o principal personagem, não somente no livro de Êxodo, mas ele é o principal de todos os profetas do Velho Testamento para os judeus. Então, se alguém perguntar qual é a pessoa mais importante para os judeus, é o profeta Moisés, sem dúvida nenhuma. Ele, Abraão, foi muito importante para nós, até a gente cita muito ele como o pai da fé, né? E de fato tem lições riquíssimas, mas para os judeus,
E dentro do contexto da história judaica, o homem mais importante na religião deles é o profeta Moisés, sem dúvida nenhuma. E também porque Moisés, primeiro porque era o autor, não somente desse, mas do Pentateuco, né? Mas também, bispo, porque Moisés, ele, de certa forma, é isso, ele é uma figura de Cristo também, né? Exatamente. Deus, quando fala que Moisés mesmo profetiza, né, que Deus iria levantar um profeta semelhante a ele, que iria obedecer a Deus em tudo. Uma das primeiras, não é das primeiras, mas em Êxodo é uma das profecias fortes sobre a vinda do Messias, foi dada por Moisés. Moisés falou isso claramente, que Deus ia levantar um profeta semelhante a ele, né? E isso é citado por Paulo, é citado por Jesus também no Novo Testamento, o cumprimento dessa palavra de Moisés. Moisés trouxe a lei. Moisés era um servo na casa, Jesus era o dono da casa, né? Essa é a grande diferença entre Moisés e Jesus. Moisés, como servo, foi fiel a Deus na casa. E Jesus, como dono da casa, também foi fiel ao Pai, dono da cabeça, ele como cabeça da igreja. As pessoas têm uma dúvida, eu não sei se o senhor poderia nos ajudar nisso, que é com relação àquela questão do parentesco mesmo de Moisés. Como é que funciona isso? Alguns dizem que ele deu de cara, tipo, como fosse um meio-irmão ou alguma coisa assim. Como é que os teólogos costumam ver essa questão do parentesco de Moisés com o faraó com o qual ele foi falar? Existia de fato esse parentesco? Como é que funciona isso? Não, parentesco consanguíneo nenhum. Sim. Ele foi criado como filho da filha de Faraó, né? Seria, no caso, um neto, né, de Faraó. Não sei como era a cultura naquela época, se era tratado como filho, mas Moisés era judeu, puro sangue, vamos dizer assim, né? Judeu puro sangue. Ele não tinha nada de sangue egípcio, nenhuma gota de sangue egípcio, mas foi criado 40 anos, educado dentro dos palácios do Egito, se transformou num homem de ciência, um homem muito culto, provavelmente um grande guerreiro, um grande soldado, e uma pessoa que logrou mercê junto a Faraó, que cresceu muito, né? Ele vivia dentro dos palácios e a Bíblia diz que ele foi educado em toda a ciência do Egito. Uau. Então, 40 anos. A vida de Moisés é dividida em 3 ciclos. O primeiro ciclo, de 40 anos, ele passou nos palácios do Egito. E ficou mais 40 anos no deserto. Imagina, 40 anos no Egito, agora 40 anos no deserto, ali onde ele foi formatado, ali onde ele foi treinado para aquilo que Deus tinha para ele nos próximos 40 anos. Depois de 40 anos, Deus aparece para Moisés na sarça. Quer dizer, uma outra passagem muito importante, Deus com Moisés na sarça, e tira as sandálias dos teus pés, porque a terra que você está é santa. E Deus manda Moisés ao Egito. Agora você vai lá, porque eu ouvi o clamor do meu povo, você vai lá no Egito, libertar o meu povo. Que Deus havia prometido para Abraão que o povo ia ficar na escravidão 400 anos. E aquele tempo tinha se cumprido. José já tinha sido esquecido, o povo está sendo muito maltratado. Então Moisés volta ao Egito. E volta ao Egito, provavelmente era outro faraó, né, que substituiu ao faraó que era avô dele, e ele então chega lá pedindo, em nome de Jeová, deixa meu povo sair. E aí Deus começa a levantar um nome. Uma das coisas muito interessantes no livro de Êxodo também é que a formação do nome de Deus, o conhecimento da honra, do poder do nome de Deus,
começa em Êxodo. Em Gênesis, Deus mostra como autor da criação, né? Por isso que a palavra, muitas vezes em Gênesis, é Elohim, que é o Deus Criador. Agora, lá aqui em Êxodo, Deus fala para Moisés: pelo meu nome, eu sou, eu não fui conhecido. Então, Deus se revela como eu sou. Uau! Né? Em Êxodo, ele se revela, ele dá o nome dele, eu sou. Uau! Esse nome, eu sou, é dado em Êxodo. Em Gênesis é Elohim. Em Êxodo, não. Êxodo, eu sou o que eu sou. O Deus Todo-Poderoso, né? O grande Jeová. Então, assim, aí Deus se revela a Moisés dessa maneira. Moisés tem essa revelação de Deus e parte para o Egito, então, em nome desse eu sou, que ninguém conhecia. Conhecia o Deus de Abraão, né? Conhecia o Deus de Jacó, o Deus de Isaac. Agora, o Deus eu sou, Deus começou a se revelar. E aí Deus, então, começa ali através de Moisés, que enfrentou muita resistência a princípio, mas depois, com as pragas, ele foi adquirindo autoridade. Foram pragas seríssimas, né? Praga que exigiu de Moisés muita autoridade. E, a partir dali, até que chega a 10ª praga, onde é instituída a Páscoa, e mais uma vez aparece a simbologia do sangue do Cordeiro. Deus passa, o anjo da morte passa pela casa do povo de Deus e não toca, porque tinha o sangue do Cordeiro nas portas. Meu Deus. Isso é o símbolo, né? Jesus Cristo é o Cordeiro Pascual. Tremendo, uau. Isso é tremendo, é uma coisa fantástica. Glória a Deus, glória a Deus. E aí depois ele passa os últimos 40 anos, porque ele passou 40 anos no Egito, depois 40 anos sendo preparados. E 40 anos na marcha em direção à terra prometida, só que eu acho que Moisés não contava com o tipo de povo que ele tinha tirado do Egito, né? Aquele povo ficou 400 anos no Egito, apesar de ser parente dele, era um povo que, com raras exceções, que tinha um coração muito duro, um coração desobediente, um povo rebelde. E Moisés acabou passando os seus 40 anos no deserto, ajudando aquele povo aí no deserto, pastoreando aquele povo no deserto, guiando aquele povo no deserto, a tal ponto que quando chegou nos portais de Canaã, num lugar chamado Cádiz Barneia, o povo não entrou, porque o povo ali naquele lugar duvidou do poder de Deus. Foi o tempo que Moisés mandou, então, os espias espiarem a terra, e o povo inflamou, os espias inflamaram o coração do povo, levou o povo a ficar questionando a Deus, duvidando de Deus. E muitos morreram no deserto. Aliás, toda aquela geração acima de 20 anos, diz a palavra que eles morreram prostrados no deserto. Imagina. Se prostraram no deserto. Deus teve que renovar uma geração. Toda uma geração, a geração que era abaixo de 20 anos foi a geração que entrou. A geração acima de 20 anos, com exceção de Josué e Caleb, toda aquela geração morreu prostrada no deserto. Milhões de pessoas. Uma hora morto pelas serpentes abrasadoras, uma hora porque a terra abriu e engoliu outro povo, outra hora porque Deus se indignou com o povo, porque o povo estava adorando bezerro de ouro. Enfim, várias situações onde o povo foi perecendo no deserto. E a palavra, diz Hebreus, a palavra que eles ouviram não lhes adiantou nada porque não creram nela. É uma lição para nós também. A lição do deserto é uma lição dura, de 40 anos. 40, sempre na Bíblia, ela tem esse significado de provação. Daniel fala sobre isso, Jesus ficou 40 dias no deserto, né?
e várias pessoas também passaram por Elias, 40 dias e tal. E aqui o povo ficou 40 anos no deserto. Outra coisa que é interessante, o maná que caiu do céu, que era uma camada, parecia assim, como vou dizer aqui, a figura de uma películazinha de massa de trigo bem fina, em que as pessoas comiam, só tinha essa comida, né? Era o maná. Então pegava de manhã para passar o dia. Tem uma tentativa de desintoxicar o povo, né? Deus estava, exatamente. Imagina deserto, um lugar que o povo, para sobreviver ali, precisava de ter uma dieta, né? E o povo comia o maná que caía do céu. O povo só foi comer outra coisa quando entrou na Terra Prometida. Até a Terra Prometida, o povo comeu maná. Quando se rebeliou, Deus deu as cordonizes que caíram, eles comeram e acabou morrendo também, porque por causa da glutonaria, comeram tanto que a Bíblia diz que chegava a sair carne pelo nariz. Então, assim, era um povo desenfreado, um povo desordenado. E isso mostra como que Deus é um Deus paciente, né, Nildo? Como que Deus é um Deus misericordioso. Deus não desistiu desse povo. Deus insistiu, Deus deu mandamentos, Deus deu lei, Deus renovou a misericórdia, Deus corrigiu, Deus mostrou sinais para que esse povo se arrependesse e convertesse. Mediante tudo isso aí, lá no deserto, Deus fala assim, olha, eu quero morar no meio de vocês. Vamos construir um tabernáculo conforme o modelo que eu vou dar para vocês. E hoje nós entendemos que cada peça do tabernáculo era uma figura, um simulacro daquilo que iria acontecer no Novo Testamento. Uhum. A gente vê o bronze, por exemplo, né, que é a figura, o metal, o bronze, é a figura da justiça, do juízo de Deus sendo satisfeito. A serpente de bronze, Jesus disse que importa que o Filho do Homem seja levantado como a serpente de bronze foi levantada no deserto. Olha que figura maravilhosa. Uhum. Todo mundo que olhava para aquela haste com a serpente de bronze no deserto, que tinha sido picado por uma serpente, por uma víbora, ele não morria. A cruz, aquela haste com a serpente de bronze, era Jesus na cruz, ou seja, o bronze simbolizando a justiça de Deus sendo satisfeita na morte de Jesus. E todo pecador que se identifica com Jesus na morte, a mordida do pecado não o leva mais para o inferno, mas perdoa o seu pecado e leva ele para a eternidade. Então, outra figura importante, essa serpente de bronze levantada no deserto, que é a justiça, que fala o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, que quando diz que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você vê o tabernáculo com as 3 divisões, o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. Quando Jesus morreu, inclusive, o véu que separava o santo lugar dos santos é rasgado, ou seja, naquela época, só o sacerdote podia entrar no Santos dos Santos uma vez por ano. Jesus, quando morreu, ele nos deu acesso agora pelo altar de bronze que estava lá no átrio, onde o cordeiro era sacrificado, novamente altar de bronze, justiça sendo feita. O sangue daquele cordeiro agora nos dá acesso o Santo dos Santos, que o véu foi rasgado. E agora, eu e você e todos que estão nos assistindo, nós podemos entrar com ousadia. Olha só, ninguém podia nem chegar perto. Agora o sangue é tão poderoso que nos dá ousadia para entrar no lugar mais santo da presença de Deus. Meu Deus, que coisa tremenda. E bispo, as pessoas dizem que Jesus deu só 2 mandamentos e Moisés, Deus deu 10 mandamentos a ele. E elas não entendem muito isso.
Como é que o senhor poderia explicar para as pessoas essa questão entre 2 mandamentos que Jesus deu e os 10 mandamentos que foi dado, no caso, a Moisés? Os 10 mandamentos são tão relevantes que influencia o mundo até hoje, né? Influencia não matarás, não roubarás, não cobiçarás. São coisas assim que é a prática hoje da lei, né? A lei está muito em cima dos mandamentos de Moisés. Moisés foi um legislador. Ele estabeleceu os 10 mandamentos que pôs um povo em ordem. Um povo que não tinha ordem, que não tinha lei, não tinha nada. A lei veio porque uma nação não tem nação sem lei. Toda nação precisa de estatuto para ser nação. Israel era um povo desordenado. Quando vieram os 10 mandamentos, aí sim, faltava... Para ser uma nação, você precisa ser um povo, ter uma terra e ter lei. Aí você completa uma nação. E o povo não tinha terra ainda, né? Teve depois. Então Moisés deu os 10 mandamentos e os 10 mandamentos depois foi explicado bem melhor no livro de Levítico e também de Deuteronômio. Mas assim, no Êxodo ele dá os 10 mandamentos e fala sobre o tabernáculo. E Jesus, quando é perguntado pelo mestre da lei qual o principal de todos os mandamentos, né? Então ele fala, o principal é amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu coração, entendimento e força, e o próximo como a ti mesmo. Nesses 2 mandamentos resume os 10. Quer dizer, Jesus... Aí está o segredo, né, bispo? Talvez as pessoas não entendam isso, né? Exatamente. Não é que Jesus negou os outros 8 mandamentos. Não, Jesus só falou para ele, se você ama a Deus e ama o próximo, você vai cumprir a lei. Se eu amo a mim, eu não vou destruir o outro, eu não vou prejudicar o outro, eu não vou lesar o outro, eu não vou roubar o outro, passar o outro para trás, né? Então, por isso é que os 10 mandamentos se cumprem em 2, sabedoria de Jesus. Que maravilha, que maravilha. Meu bispo, eu gostaria muito, muito que o senhor trouxesse agora, eu vou abrir a tela, e eu gostaria muito que o senhor trouxesse uma mensagem diretamente, pode ser de fato algo que o senhor tem do Êxodo mesmo, enfim, mas assim como o senhor achar melhor, uma mensagem para essas pessoas que estão nos assistindo agora, né, que têm um interesse pela palavra de Deus, que justamente estão assistindo porque têm um interesse pela palavra de Deus, pela Rota 66 espiritual. E eu gostaria que o senhor trouxesse então uma palavra e ao final gostaria que o senhor orasse e assim que o senhor termina a oração, eu volto aqui para a gente se despedir. Então, minha gente, conforme nós estávamos falando, o livro de Êxodo é um livro muito rico e ele tem inúmeras figuras e lições para as nossas vidas. E dentre elas, nós temos em Êxodo 33 um episódio onde Moisés conversa com Deus. Uma conversa muito séria, porque Deus estava indignado com o seu povo. Deus disse para Moisés, vai, sobe daqui, versículo 1, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei. Veja só, primeiro Deus falou, Moisés, o povo que você tirou do Egito. E Moisés sabia muito bem que quem tinha tirado o povo do Egito era Deus, com uma promessa de dar uma terra. O que eu vejo aqui é que Deus, mesmo sem o povo merecer, Deus foi fiel em cumprir a sua palavra. Eu jurei, a terra que eu jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, eu vou dar a descendência, porque eu jurei, eu tenho palavra. Deus não mente. O que Deus prometeu, Deus cumpre. Deus é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. Mas Moisés, então,
começa a falar com Deus. Deus, aliás, primeiro, ele fala assim, olha, vai, entra na terra que eu prometi. Eu estou te dando a terra, tá? A promessa, eu estou te dando a promessa da terra. Depois ele fala assim, enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que emana leite e mel. Mas aí Deus diz, eu não subirei, versículo 3, no meio de ti, porque és povo de dura serviço, para que não te consuma eu no caminho. Moisés então tinha a promessa da terra. Promessa da terra. Deus estava entregando. Deus estava falando, sobe agora e entra na terra. Moisés tinha o anjo. Puxa, eu tenho uma promessa, uma palavra de Deus. Agora Deus está me enviando um anjo ainda para destruir os inimigos. Um anjo para bater meus inimigos. E Deus está me dando uma terra que emana leite e mel. Para muitos era motivo de dar glória a Deus. Puxa vida, uma palavra, um anjo, glória a Deus, não preciso de mais nada. O que mais eu preciso? Se eu já tenho a promessa e eu tenho o anjo. Moisés, porém, muito sábio, disse o seguinte, então Moisés disse, a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Queridos, aqui está uma das orações mais lindas da palavra de Deus, que mostra o altruísmo no coração desse homem de Deus, desse profeta de Deus, que tirou mais de 2 milhões de pessoas que não conheciam a Deus, pessoas que não conheciam a palavra de Deus, que trabalhou com essas pessoas 40 anos no deserto para ensinar a palavra de Deus, para introduzi-los na terra, fazer desse povo uma nação santa, um povo sacerdotal. E Moisés não aceitou ser o novo patriarca. Moisés não era patriarca. Patriarca na Bíblia é Abraão, Isaac e Jacó. Moisés era um profeta. Moisés não quis ser patriarca. Moisés não quis ser o cabeça de uma nação. Não. Parece até que Deus estava testando ele aqui. E ele falou, Deus, se a tua presença não vai, eu também não vou. Não nos faça subir deste lugar. Não vale a pena, Senhor. Nós não queremos subir deste lugar. Nós não queremos sair daqui sem o Senhor. É isso que é importante, querido. É importante a promessa? É sim, e Deus é fiel para cumprir. É importante que um anjo esteja com a gente? Sim, o anjo destrói nossos inimigos. Mas também é importante que a presença de Deus caminhe conosco, esteja conosco até a promessa ser concretizada e permaneça conosco. Essa é uma lição maravilhosa que Deus nos ensina no livro de Êxodo. Continue nesta caminhada até a sua terra prometida. Meu Pai, Deus Todo-Poderoso, que quando criou o homem para ser uma família contigo, para andar na tua presença, para desfrutar da comunhão com o Senhor. Por isso, Senhor, nós estamos aqui hoje lendo estas palavras de Moisés, aprendendo com Moisés. Deus, o homem que amava a casa de Deus, a comunhão com Deus, a presença de Deus. E queremos orar por todos que estão nos assistindo agora, para que cada um também aprenda a armar a sua tenda do encontro marcado, fora dos problemas, da agitação do dia a dia, para ter comunhão contigo, para buscar a tua paz. Senhor, é a nossa oração. Nós abençoamos os teus filhos agora, onde estiverem nos vendo, quando estiverem nos vendo. Que o Senhor possa estar com eles
e dar a tua bênção a cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Meu bispo, muito obrigado pela tua participação. Deus abençoe muito, muito, muito a tua vida. O Senhor é um grande referencial para todos nós. E eu tenho certeza que nós vamos continuar rondando, né? Continuar viajando. Estou vendo, inclusive, lá uma moto lá, né? Eu sei que você sou... Olha lá, uma Harley Davidson lá. Você né? sabe que... E olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aí, bispo. Olha aí, eu tô aguardando a minha aqui, hein? Você sabe que com certeza vai chegar pro senhor, viu? Tem que chegar aqui. Com certeza, tá bom? Ok, Nildo, parabéns, abraço pra família, continue fazendo, olha, essa live, essa série de estudos vai ter uma grande contribuição para a igreja, em nome de Jesus. Amém. Obrigado Amém. pela oportunidade de participar. Deus abençoe, Fica bispo. com Deus. Amém. Amém.